se quiserem sair, tem algum professor disponível para as crianças? Não tem, então hoje vai ficar todo mundo aqui. Muito bem, meus irmãos. Férias, né? Os professores estão de férias também. Cadê os nossos professores? Muito bem. Meus queridos, estamos aí remindo o tempo, aproveitando esse período que nós pausamos a nossa série de estudos, não é? Estamos falando sobre o Novo Testamento, falando de teologia bíblica, olhando todos os livros da Escritura, e agora reta final, não é? Esse semestre provavelmente terminamos o Novo Testamento, terminamos a nossa série de teologia bíblica, e aí a gente deve voltar a alguns assuntos da teologia sistemática que nos são importantes. Nesse meio tempo, vamos falar de papai, mamãe e titia, não é? Que canta a música? Família. Difícil assunto, não é, meus irmãos? Falei com os queridos lá no dia 1º. Dia 1º não, porque você não estava comigo dia 1º, né? Você estava comendo Chester, o resto do Chester do dia 31. Mas falei lá no primeiro domingo que a minha intenção era tratar sobre assuntos referentes às nossas casas ao longo do mês de janeiro. Semana passada comecei isso, né? Falando sobre a tarefa das nossas irmãs, falando sobre as mulheres. Hoje nós trouxemos um porrete de madeira bem grande, assim, para dar na cabeça dos homens, mas só mais tarde, só de noite, né? Vamos falar sobre a nossa responsabilidade masculina, paternal, hoje à noite também. E durante a EBD nós também temos alguns temas importantes, né? Semana passada, reverendo Bantim, nosso missionário da África do Sul, estava passando por Guarulhos, não tinha como não ouvi-lo, né? Maravilhoso estar com o reverendo Bantim, ver o avanço do Evangelho, ouvir tantas histórias, né, sobre o campo missionário. Se você não veio, você perdeu, porque o vídeo não está online. O reverendo Bantim contou muitos casos delicados ali, às vezes usando alguns nomes, né, partilhando mesmo situações. Então, para preservar essas pessoas, a gente não deixou o vídeo online. Mas de hoje em diante, de hoje até o último domingo de janeiro, nós temos aí alguns temas, né? Hoje eu quero falar sobre perdão no lar, né? Vamos enfiar a faca bem fundo no seu coração hoje, porque esse é um dos temas simples, comuns e difíceis, meus irmãos, que nós temos para pensar nas nossas casas, nas nossas vidas. Quanta coisa, quanto problema que se torna muito grande, poderia ser muito facilmente resolvido se nós entendêssemos o princípio do que é perdoar. Talvez você até entenda a teoria do perdão, e eu vou gastar a primeira parte da aula falando sobre isso, né, biblicamente, o que é perdão. E num segundo momento a gente vai pensar na prática do perdão, né? Os irmãos do encontro de casais, né, vão rever aí alguns tópicos, porque a gente tem um encontro só, né, um encontro inteiro para falar sobre perdão no casamento. Então alguns argumentos com certeza vão se repetir, mas isso é algo que precisa estar no nosso coração. Se você olhar essa aula e dizer, pastor, eu já sei isso aí, eu vou dizer, glória a Deus, meu irmão. Então você é mais responsável do que aqueles que não sabem. Como é que anda a tua vida no trato do perdão? Como você perdoa as pessoas que te ofendem? Quantas vezes você faz isso? Como você retoma os seus relacionamentos depois de lidar com o perdão? Então, não me parece ser uma tarefa muito fácil. Se for uma tarefa fácil para você, glória a Deus por isso. Você é alguém que está no caminho da santificação, ou você não entendeu direito o que é perdão. Pode ser também, né? Às vezes por isso que é fácil. A gente só ignora a pessoa pro resto da vida, bloqueia nas redes sociais. Pronto. Para mim é fácil, pastor. Eu só finjo que essa pessoa morreu. Parabéns, mas não é bíblico, né? Não é bíblico. Vamos orar, queridos, para a gente começar nessa aula? Vamos pedir ao Senhor. Pai de amor, queremos louvá-lo nesta manhã pela bênção e o privilégio de nos reunirmos, Senhor. Poder estudar a Tua Palavra, poder buscar princípios dos céus que instruem a nossa vida comum.
O Senhor nos registrou a Escritura para isso, Deus, para nos ensinar a sabedoria, para conduzir o nosso lar com fidelidade, com pureza diante do Senhor. Te agradecemos, Pai, mas sabemos também que essa é uma tarefa difícil para nós. Oramos, Deus, nessa manhã para que Teu Espírito Santo nos ilumine o entendimento, Pai. Clareie a nossa mente, nos dá um coração verdadeiramente sensível à Tua voz, Pai. Nós não queremos estar embrutecidos nos nossos erros, na nossa maldade, na nossa indisposição de perdoar. É só o Senhor que pode nos convencer, Pai, da Tua palavra e nos dispor ao perdão, à reconciliação. Nos ajuda, Senhor, neste caminho. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só um parêntese aqui, o Lucas falou aí da nossa divisão de classes. Eu acho que todas as classes estão com professores novos, não estão? Com exceção da Cordeirinhos? Estou olhando aqui para a Aline passar aqui. Mais ou menos, né? Classe Isaac mudou os professores, classe Daniel mudou os professores, breve catecismo e adolescentes. Vem chuva de novidades por aí, hein? Mudamos o material também, turma trabalha. A coisa vai ficar séria aí na nossa retomada em fevereiro. Se prepare. E temos uma classe a ser lançada, né, William? Temos uma classe que a gente ainda está pensando no nome dela, tá? Para jovens até 25 anos, 18 a 25 anos. A primeira sugestão do nosso superintendente Jorge Carioca é Meu Primeiro Boleto, vai ser o nome da classe. Mas a gente está pensando num nome mais piedoso. Mas a gente quer instruir os nossos jovens na boa sabedoria para a vida adulta, né? Então essa classe aí vai rodar também, não em fevereiro, essa classe em março, a gente precisa de tempo para organizar o material. Nós somos tão especial que não tem o material que nós queremos, meu irmão, tem que produzir o material, não tem ninguém publicando as boas coisas que a gente quer ensinar, então não tem problema não, a gente faz a aula, né? Mas boas novidades vindo por aí. Até lá, pega essa faca e enfia no seu peito aqui. Vamos falar sobre perdão. Meu irmão, por que no lar é mais fácil ou mais difícil perdoar do que fora dele? Por que tratar sobre perdão no lar, na família, é mais complicado do que tratar fora? Ou não, talvez você diga, pastor, para mim perdoar no lar é muito mais tranquilo do que perdoar fora do lar. E aí, vamos por partes? Vamos por partes? O que é mais fácil? Perdoar quem convive com você, quem é a sua família, ou perdoar quem é estranho e te ofendeu? Quem acha que perdoar a família é mais fácil, levanta a mão. Manda um pouquinho mais alto aí. Deixa eu ver aqui quantos. Ó, tem uma turma boa, ó, apareceu. Quem acha que perdoar estranhos é mais fácil? Nós estamos bem divididos, hein? Bem dividido. Vamos representar o debate aqui. Turma da família, por que é mais fácil perdoar a família? Quem se dispõe? Ou eu vou te dispor? Lucas aqui. Não querendo colocar água na sua bebida, né, para não falar o dito popular, mas assim, é difícil até de responder as duas perguntas, porque na verdade o perdão é único, seja na família ou seja fora da família, né? O que eu penso sobre essa questão do perdão? Infelizmente, existem pessoas que perdoam mais e realmente isso já é normal em seu coração. E tem pessoas realmente que guardam rancor, não perdoam, esperam a outra parte dar um sinal de arrependimento do que fez, enfim. Então, eu acho que essa questão do perdão, e acho que a gente vai ver isso muito hoje, está muito mais ligado à pessoa. A gente tem que fazer um autoexame da gente mesmo, do que é mais fácil perdoar família ou perdoar pessoa de fora, né? Só quis dar uma ajuda aí, mas cada um faz aí da forma que eu, particularmente, e minha mãe está aqui do meu lado, não vai me deixar eu mentir, eu, particularmente, sou uma pessoa que não tenho nenhum tipo de problema com a questão de perdão. E aí, não é isso, eu acho que isso não é por ser crente ou não. Eu sempre fui dessa forma. Mas tem pessoas que realmente a gente sabe que luta. A pessoa vem, te procura e fala assim, gente, eu tenho dificuldade de perdoar. Orem por mim. Então você vê que a pessoa está se esforçando. Mas ela tem isso dentro do coração dela e só Deus pode mudar isso.
Bem, isso é verdade. Você vai ter que perdoar. Você vai terminar essa aula aqui falando, caramba, por que eu vim hoje? Agora eu vou ter que lidar com aquele problema lá. Porque, meu irmão, perdão é bíblico, é ordenança, e não tem nenhuma circunstância em que você não deva liberar perdão sobre alguém. Você vai ter que perdoar e ponto final. Eu quero te conduzir a um caminho mais suave para no final, né, a gente poder agora torcer a faca e puxar para fora e deixar sangrar, né? Mas nesse começo, né, a gente tem às vezes facilidades e dificuldades. É o que o Lucas falou. Alguns, meu irmão, de fato perdoam. Eu conheço pessoas assim, né? Como o Lucas está falando, o meu avô, por parte de mãe, é desse jeito. Meu avô pediu perdão, está perdoado, e ele nunca mais vai falar sobre o assunto contigo. E ele vai encher a sua orelha, tem esse detalhe aqui, ó. Ele vai encher a sua orelha, ele vai ter uma conversa de 18 horas com você sobre o erro, mas depois de acertado e resolvido, né? Então, tudo bem. Mas alguns de nós não têm essa facilidade, né? E aí, você lida melhor com quem te ofende dentro do lar ou fora dele? Ou você não lida melhor com ninguém? Vai lá, Jorge Carioca, você leva para ele, ou William? Pastor, é que em casa a gente vai se irritando aos poucos. Então vai tendo muita briguinha lá. Aí aquela conta de 70 vezes 7 chega rapidinho. Aí quando estoura, quando briga, não briga só por um motivo. Já briga ali por vários motivos. Por isso que é mais difícil, no meu entendimento, perdoar a família do que um estranho, que às vezes é um problema pontual. Pode ser. Mas deixa eu te dar o contraponto. Eu vou falar da turma aqui que talvez ache mais fácil perdoar um estranho. Você não ama o Tião da padaria igual você ama a Cláudia, cara. Você está entendendo? A Cláudia te fere muito mais, você é casado com ela, entendeu? Agora, o Tião da padaria, você quer que o pão exploda na cara dele, entendeu? Porque você não tem amor, laço fraterno, não tem esse relacionamento com ele que você tem com a Júlia. Rapaz, a Júlia peca contra o Jorge, aí o Google Fotos do Jorge manda a lembrança da Júlia com 8 aninhos, o Jorge ensinando ela a pedalar, ele falou, aí, mano, abre a boca a chorar e fala, minha filha, eu não posso, e vai lá e perdoa a Júlia. Agora o Tião da padaria, tudo que ele fez foi não entregar seu bolo de aniversário. Pronto. O que você tem de amor por ele? Tá vendo como é que é uma faca de 2 gumes? Essa dificuldade? Ganhou, não argumenta. Rapaz, eu quero só pôr fogo na aula mesmo aqui, para a gente pensar nas nossas dificuldades. Vai lá, Thiago. Pastor, eu entendo também que depende do pecado, né, dali do perdão que vai ser acontecido, a situação. Se a gente pensar ali, se é uma traição dentro do lar, é mais difícil de perdoar do que uma mentira ali que pode ter acontecido. Considerando fora também, é mais difícil perdoar um assassinato ali, né? O cara matou alguém que você ama, do que você perdoar ali dentro de casa uma mentira que o seu filho contou para você. Com certeza. Isso é uma coisa... Nossa, como é que você chama mesmo, cara? Ademilson. Eu ia te chamar de Adriano, mas eu tinha certeza que não era Adriano. Mas olha aqui do que o Tiago está falando, nós vamos chegar nesse ponto aqui na aula. Pecados têm consequências. É certo, meu irmão, que pecadinho e pecadão para condenar o inferno, todo pecado condena o inferno, uma mentirinha ou um adultério. As duas coisas são suficientes. Agora, as consequências do teu filho esconder o boletim da escola ou da tua esposa fazer uma dívida de 80 mil escondido, as consequências são diferentes, não são? Então, existe um trato de perdão diferente para consequências diferentes. Agora, olha eu pondo fogo na aula aqui. Você se lembra do Takoya Craner e do Ike Brown? Não, né? Lembra? Você balançou assim, ó. Eu tenho um olho de águia aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Aquela câmera ali, ó, tá fisgando todo mundo, tá? Se você cochilar, se você bocejar, se você fizer assim, ó, aquela câmera lá tá pegando e tá pondo no YouTube, tá? Só um lembrete que outro dia, o meu avô mesmo, esse que eu tô falando lá de Minas, falou assim,
Ô, rapaz, tem que avisar a igreja lá, que às vezes o irmão tá bocejando e a câmera pega no zoom. Então eu peguei a Elisa aqui. Takoya Krainer e Ike Brown. Eu falei disso num sermão, por isso que eu achei que a Elisa lembrou dos nomes. Lembra do sermão que eu contei aqui, do policial que teve o filho assassinado, perdoou o assassino do seu filho e o adotou como filho? Esses caras. Como é difícil isso. E isso é o maior exemplo do amor de Deus para nós. Isso é uma história real. Você pode pôr no Google aí quem é o policial Ike Brown. Então, olha como que perdão é difícil. Lidar com ofensas maiores é difícil. Mas a Escritura está mostrando crentes lidando com ofensas gigantescas e perdoando genuinamente. E aí, como é que faz? Vai lá, Demilson. Mas o problema é que às vezes a gente confunde o perdão com a famosa desculpa, né? Ah, alguém fez algo com você, desculpa. Em vez da gente mudar a palavra, né? A gente às vezes usa muito desculpa, e não de fato o perdão, né? E essa desculpa ela vai ficando. O perdão a gente tem que esquecer, né? Então às vezes a gente muda muito essa palavra. Olha para você ver que se eu derrubo a mochila do Eric aqui no chão, eu falo assim: ô Eric, você me desculpa? Obrigado. Passou. E se eu sou grosseiro com a Sara, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e no dia 12 de janeiro, dezembro é muita coisa, né? Aí dá divórcio. 12 de janeiro eu falo: ai, Sara, olha, nos 12 dias do novo ano, eu tô te tratando mal. Me desculpa aí, tá? Igual a mochila do Eric aqui, ó. Desculpa aí, tá bom? E aí, vamos almoçar? Tá resolvido o meu problema? Não tá resolvido. É o que o Ademilson está falando. Existe, às vezes, um trato necessário. As coisas precisam ser postas e tratadas na sua gravidade. O que acontece nesse momento? Normalmente, o coração orgulhoso não quer pedir perdão. Normalmente, a Sara vai falar assim: você está sendo muito grosso comigo. E qual vai ser a minha resposta? Mas é porque você também. E aí eu vou expor as minhas razões, ao invés de pedir perdão. E quando eu expuser, a reação da Sara vai ser: piedosa mulher em Cristo, amada de Jesus, me dá um gelo de 20 dias, sem falar comigo. E aí, quem sabe, no final do mês, o tempo cure. Né? E aí o Timóteo faz aniversário dia 5 de fevereiro e a gente tira uma foto com uma grande família feliz e finge que nada aconteceu. Será que isso é perdão? Ah, eu tenho muita facilidade de perdoar. Não, eu estou aqui, né, meu filho já tem 28 anos. Ó, eu tenho 28 anos. Meu filho já tem 28 anos e tudo bem, eu já perdoei ele, está tudo resolvido. O menino matou, roubou, mentiu, vendeu as coisas de casa para comprar crack, endividou o pai, capotou o carro, e o pai fez o quê? Tudo bem. Isso é perdão, biblicamente? Houve tratamento do pecado, houve arrependimento, houve consciência do erro, houve uma resolução do problema no perdão? Não houve. Meu irmão, deixa eu contar um segredo para você. Fingir que não aconteceu não é perdoar. E talvez esse seja um dos pontos muito importantes dessa aula. Porque a gente pensa que esquecer do fato é perdão. E quantas vezes o nosso trato em casa, com os filhos, com a família, com o marido e esposa, acontece dessa forma. Então a gente espera parar de ficar bravo, espera a mágoa passar, e quando a gente já não se sente chateado mais, a gente volta a falar como se nada tivesse acontecido. Mas e o pecado? Foi tratado? Mas e o perdão foi liberado e tratado? E aí, depois de 25 anos de casamento, você se assenta no gabinete pastoral dizendo: não dá mais. Mas não dá. Você varreu a sujeira para debaixo do tapete, agora o tapete está dessa altura. E você está dando a volta na sala dizendo: não dá mais. Não, mas não dá mais mesmo não. Agora a gente precisa tirar o tapete e limpar a sujeira. A boa notícia é que Cristo faz isso, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele trata o nosso coração,
Não é à toa que João Batista diz que ele traz na mão uma pá e ele limpa a eira do nosso coração. Deus vai carpir esse coração sujo aí, ele vai arrancar tudo com a enxada santa dele, né? Limpar a eira é capinar, né? Limpar a sujeira, arrancar fora. Então, tem esperança de que o Senhor limpa o que precisa ser tratado no perdão e nos ensina a perdoar, que não é tarefa, ou melhor, é uma tarefa simples de entender, é difícil de fazer, é difícil de pôr na prática, não é? Vamos lá pensar sobre isso que tem assunto pela frente. Primeiro, a teoria, né? Vou gastar uma primeira parte da aula falando mais teoricamente com vocês sobre o que é perdão. Vamos pensar aqui em 4 pontos. Vou pedir para 4 irmãos abrirem os textos para mim aqui. Para a gente ganhar tempo, a gente vai ler alguns textos aqui, muitos na verdade, aqui nessa primeira parte, para nós pensarmos o que é perdão. Romanos 3, verso 9 a 18. Quem achar pode ler. A gente vai dispensar o microfone só para essa leitura, para a gente ganhar um tempinho aqui, tá bom? Romanos 3, verso 9 a 18. E quem está em casa, abre a Bíblia em casa aí, irmão. Você ficou em casa na EBD, está de férias em Cancún. Abre a Bíblia, não trouxe. Você tem WhatsApp e não tem Bíblia no telefone? Abre em casa aí também, vamos participar da EBD. Quem achou pode ler. Seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso aí é nós, tá bom? Essa figura, descrita pelo apóstolo Paulo, é a nossa vida. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. São línguas más, são pés velozes para derramar sangue. Imagina, pastor, eu nunca derramaria sangue na minha vida. Mas a língua, a gente cai, né? Nosso coração, na verdade, é que produz todos esses pecados. E o primeiro ponto para nós tratarmos sobre perdão é entender o que é ofensa e culpa. O perdão é necessário quando há uma ofensa e quando alguém se torna culpado. A Escritura está mostrando que nós ofendemos a Deus. Que o começo do problema é o nosso coração que ofende ao Senhor. E ofendendo a Deus se ofende ao próximo. Entenda esse princípio. Todo pecado contra o próximo é primeiramente um pecado contra Deus. Quando eu minto, quando eu roubo, quando eu odeio, eu estou pecando contra o próximo e, consequentemente, contra Deus. Eu sou culpado. Qual é a culpa nisso? Como saber o critério de culpa para então saber o critério do perdão? Meu irmão, entenda que toda transgressão do mandamento de Deus é pecado. Eu não posso quebrar as leis do Senhor e eu me torno culpado e eu ofendo a Deus todas as vezes que eu quebro leis e mandamentos do Senhor. Consequentemente, de que tipo de coisas eu devo exigir perdão ou eu devo perdoar? Aquelas coisas que são pecado contra Deus. Entenda isso aqui. Porque talvez alguém chegue para você e diga assim, olha, eu estou muito magoado com você por tudo aquilo que você me falou. Mas o que eu te falei? Você falou que eu sou um baita de um mentiroso e que eu desviei dinheiro da empresa. Mas, cidadão, você foi demitido, processado na justiça e condenado. Você roubou a empresa mesmo. Mas eu não aceito que você fale isso de mim. Você tem que me pedir perdão. Será?
Às vezes, eu devo perdoar e pedir perdão daquilo que é pecado. Você vai ver os profetas da Escritura pedindo perdão por condenar o pecado do povo? Não. Jeremias diz, você está em pecado. E o povo diz, que absurdo, nós vamos te matar. E Jeremias fala, então mata então, ué. Vocês estão em pecado mesmo. Não vou retirar minha palavra, porque é verdade. Às vezes a gente erra não no que a gente fala e no pecado que a gente condena. A gente erra no como. Aí você tem que pedir perdão mesmo. Porque você estava lá na confraternização da empresa e você falou em alto e bom tom para todo mundo. Aquele sem vergonha daquele lazarento que roubou a nossa empresa. Esse é o trato de um crente? O que você falou talvez seja certo. O cara roubou a empresa. Mas como você fez isso? E aí você vai ter sim que pedir perdão. Não pelo que você falou, mas por como você falou. Então, qual é a pauta? Qual é a regra dessas coisas? Pelo que eu devo perdoar e ser perdoado por aquilo que é pecado e ofensa contra o Senhor e contra o próximo. E aí, meu irmão, de pecado nós estamos cheios. Todo mundo tem culpa no cartório, a gente precisa tratar isso. Como lidar com a culpa? Então, nós buscamos redenção dessa culpa. Romanos 5, versos 6 a 8. Quem achar pode ler aí. Vai lá, Tati. Olha o amor de Jesus por nós. Olha a redenção de Jesus. Você não é alguém bom, você é mau, seu coração é ruim. E o texto está dizendo, o Senhor Jesus morreu pelos maus mesmo. Ele morreu pelos injustos. Pode ser que pelo justo alguém se anime a morrer. E alguém que não te ofendeu é fácil, né, meu irmão? Você lidar dessa forma, você trata bem quem te trata bem, e isso até os ímpios fazem, é o que diz a Escritura. O difícil é pedir perdão ou perdoar as pessoas que te ofenderam, que fizeram mal contra você, que te pecaram, ou que pecaram contra você. Olha o que o Senhor Jesus está fazendo. Ele está redimindo injustos. Jesus não está lidando com gente boa, não. Jesus está lidando com gente ruim. A Sara tinha culpa no cartório, sim. E Jesus foi lá e falou, a despeito da sua culpa, eu vou retirar ela de sobre você. E assim Jesus vai redimir o pecado. A culpa que era nossa, agora foi retirada de sobre nós. Foi perdoada, foi levada por Cristo. Então pense nisso. O trato do perdão é contra alguém que é culpado. A pessoa te feriu? Feriu. Pecou contra você? Pecou sim. Você tem razão em dizer que o outro está errado? Tem. Como é que você vai perdoá-lo então? Você vai fazer como Cristo, retirar a culpa de sobre ele, não requerer dele o juízo de Deus nisso, né? A gente vê que assim, o primeiro passo foi Deus para com o homem e o homem respondendo, né, na questão do perdão. Com relação entre irmãos e familiares, bom, eu aprendi bastante sobre isso também, que às vezes é o ofendido que dá o primeiro passo, né, e não às vezes o ofensor. Na reparação, no começo da discussão, algo parecido. Eu queria perguntar se está certo essa forma de entender, não, porque acontece das duas formas. Pode ser que a pessoa ofendida venha primeiro e de repente, te acorda, ou não. Ou às vezes você vai no automático, né, pedindo perdão, e tem a situação em que o ofendido dá o primeiro passo ao ofensor. Como é que eu posso entender esses dois lados? Vamos ilustrar. Eu gosto de ilustrar. O Francisco e a Keila brigaram. Vou contar uma fofoca para você que aconteceu lá no apartamento deles. Que o Denis estava lá da outra torre, lá assistindo com o binóculo, assim, na varanda. Assim, ó. O Francisco chegou em casa cansado, arrancou os sapatos, jogou no meio da sala. Os sapatos dele estavam sujos, porque estava chovendo.
aquele sapato cheio de sujeira da rua. E quando ele jogou e o sapato bateu sujeira para tudo quanto é lado. Você não vai acreditar. A Keila tinha acabado de guardar o robô aspirador que varreu a sala. Você tem robô aspirador, Keila? Profetizando na sua vida. A Keila ficou extremamente ofendida com o desdém do Francisco. Quem tem que procurar o outro para pedir perdão? A pergunta do... era você que estava olhando, né? Que você mora no mesmo condomínio. Pergunta do Alexandre. Quem que procura para resolver o problema? Quem acha que o Francisco... eu estou da enquete hoje, hein? Quem acha que o Francisco é que tem que procurar? Levanta a mão. O Francisco tem que ir lá e falar, me desculpa, eu fiz errado. Amassa, hein? Quem acha que a Keila tem que procurar? Ai. Mateus capítulo 18. O que o texto diz? Se o teu irmão pecar contra você. Não é o que aconteceu? O Francisco pecou contra a Keila. A Keila está ofendida pelo maltrato do Francisco. Se o teu irmão pecar contra você, o que diz o texto? Quem vai? 5 H's e 3 W's? 5 W's, 2 H's. Quem vai? O que o texto diz? Vai? Vamos lá, gente, língua portuguesa. Vai o ofendido. Vai tu, o ofendido, arguir com ele. Aqui complicou a vida. Meu irmão, talvez... deixa eu defender o Francisco aqui. O Francisco trabalhou a tarde inteira. Foi um dia que tudo que podia dar problema, deu problema. E o homem tomou uma chuva lascada no caminho de casa. E ele passou na padaria preferida da Keila, porque ele queria agradar a esposa e comprar um bolo. E para que isso acontecesse, ele pisou no buraco da rua mal calçada de Guarulhos e sujou o pé todo. E quando ele chegou em casa, ele estava tão empolgado para entregar o bolo para a Keila, que ele jogou o sapato de lado para dizer, olha aqui, meu bem, que eu trouxe para você. Olha que eu defendi o Francisco agora, hein? E no final o robô aspirador vai limpar de novo. É que ele ouviu o sermão de hoje à noite e ele chegou na semana, entendeu? Querendo agradar a esposa. Vem à noite, minha irmã, traz seu marido pela orelha aí. Olha como é que o trato é difícil tantas vezes entender. Talvez o Francisco nem saiba que a Keila está ofendida com ele. Olha que eu estou descrevendo 80% dos problemas do teu casamento. Você está magoada com seu filho nem sabe que te ofendeu, minha irmã. Ele nem sabe que fez algo mal contra você. E o texto está dizendo, se se sentiu ofendido, vai arguir com o irmão que te ofendeu. Mas olha, eu vou te citar um outro texto bíblico, que a gente vai ler aqui na aula mais tarde. Se você está perante a casa do Senhor, e você vai entregar uma oferta a Deus, e quando você vai entregar uma oferta ao Senhor, você se lembra de que o teu irmão tem algo contra você. O que a Bíblia manda fazer? Deixa a oferta, vai resolver com o teu irmão, e depois vem a oferta ao Senhor. Nesse caso, quem é que está procurando? É a pessoa que o outro tem algo contra mim. Eu também estou preocupado em resolver, quando eu sei que o coração endurecido é do outro e não o meu. Às vezes a culpa não é minha, é o outro que tem algo contra mim e eu quero resolver. Respondendo à pergunta do Alexandre, qual é o melhor cenário quando os dois se encontram no caminho? Quando o Francisco, depois de tomar um banho da chuva que ele tomou na rua, ele vai em casa, toma um banho, e aí ele sai do banheiro, ele vê o sapato e ele fala, Keila, me perdoe, eu nem reparei. E a Keila olha e fala, eu já estava querendo falar sobre isso contigo. Se encontraram no meio do caminho. E aí a Keila pode falar sobre todas as vezes que o Francisco larga as coisas jogadas. E o Francisco pode falar sobre todas as vezes em que ele não percebe que faz isso. E tem uma conversa, uma reconciliação, um perdão acontece. O melhor cenário é quando os dois se encontram. Só que o que normalmente acontece? A Keila vai pegar o sapato, vai jogar no quarto, vai resmungar. O Francisco vai fingir que nada aconteceu.
E isso vai virar parte de um aconselhamento pastoral dali 5 anos. É porque aquela vez lá em casa, você jogou o sapato. E a gente não trata os nossos problemas. E o assunto vai de largo. Então, quando você tiver algo a resolver, resolva, meu irmão. Você se sentiu ofendido, e esse é um dos pontos que eu acho que é mais importante, porque é o mais comum. Eu me sinto ofendido, o que eu faço com isso? Vai ter com o irmão que te ofendeu e fala para ele, você me ofendeu. Mateus 18 diz, resolveu o problema? Resolveu, ganhaste o teu irmão, acabou o problema, agora vamos comer bolo, que o Francisco trouxe. Não resolveu o problema? Então toma 2 ou 3 testemunhas, toma 2 ou 3 pessoas que te acompanhem, procura gente madura na fé que vá contigo conversar e dizer, olha, você está errado no que você está fazendo, você pecou, porque o que você fez é uma ofensa e uma culpa perante Deus. Você está errado. Talvez esse ofensor ouça 2 ou 3 pessoas. Se mesmo assim não resolveu, leva o assunto à igreja. Pastor, estou precisando de uma ajuda lá em casa. Meu marido é um chucro. Aí eu digo, traz ele hoje à noite que eu vou falar com ele no sermão. Ó, que eu estou empolgado pro sermão de hoje à noite, hein? Não é bom ficar prometendo, não. Às vezes sai uma água, né? Daniel, né, meu irmão? Visitante? Daniel está acostumado a ouvir o Augusto Nicodemos conhecendo a igreja hoje. Aí o irmão chega e ouve o reverendo Lucas. Ai, que saudade do Augusto Nicodemos. Daniel, o pessoal chega na porta da igreja e fala assim, essa igreja é do Hernandes? Eu falo, mas não é ele que prega aqui não, aqui é só eu mesmo. Mas a gente é fiel à palavra. Então, melhor caminho, encontrar-se no meio, quando a gente está procurando perdão e as duas partes estão dispostas à reconciliação. Você se sentiu ofendida, mas teu marido não falou nada? Vai ter com ele. Vai ter com ele. Vou contar mais um pequeno caso só para não ficar só no casamento. Quando eu estava vindo para o seminário, saindo do Ibel e vindo para o seminário, a gente foi de férias para Cabo Frio em janeiro e eu peguei um ônibus direto para São Paulo para começar o curso. E aí, um dia na beira da praia, assim, nos últimos dias, assim, à noite, minha mãe me abraçou e falou assim, ai, filho, agora a gente está reformando a nossa casinha. Aqui a gente morava na sobra da sobra, meu irmão. Meu quarto não tinha nem piso no chão. O contrapiso estufou e a gente forrou uns tapetes, era isso aí. E minha mãe falou assim, agora você vai ter seu quarto para quando você quiser. O sonho da minha mãe, estava reformando a casa, 2018. A minha resposta jovem e imatura para minha mãe foi, agora também eu já saí de casa, né? Eu falei assim, mãe, está reformando a casa, agora eu já saí de casa, estou indo para o seminário, eu não moro naquele quarto mais não. Falei e a vida seguiu. O dia que eu estou indo entrar no ônibus, minha mãe me abraçou e chorando, ela falou assim, a nossa casa vai ser sempre sua casa, seu quarto vai ser sempre seu quarto. Eu ofendi minha mãe. Eu fiz pouco caso de algo que era importante, eu não sabia. Se ela não me falasse, se ela que se sentiu ofendida não me procurasse e não dissesse, meu filho, não trata a nossa casa com desdém, a nossa casa você vai ser sempre bem recebido, seu quarto sempre será seu. Olha só, eu nunca ia saber. Está se sentindo ofendida? Procura teu irmão. Se sentiu ofendido, meu irmão, procura quem te ofendeu e corrige na Escritura. Olha, o que você fez, a forma como você me tratou não é reto perante o Senhor. Vamos resolver isso? E resolva. Não varra para debaixo do tapete. Olha como Deus trata a nossa culpa. Isaías 43, verso 25. Quem achar pode ler. Olha que bênção, meu irmão. Deus dizendo, eu apago as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro. Não há mais culpa sobre nós. O nosso pecado tratado por Deus talvez seja como cicatrizes. É algo que já existiu, que já feriu, que já doeu e agora já não dói mais. Então, pense na misericórdia do Senhor. Talvez lendo esse versículo e fazendo uma má interpretação, você possa dizer, é mentira. Porque Deus perdoou o povo dele no deserto, mas ele fala dos pecados do deserto na Bíblia inteira. Não é verdade? Porque isso é um fato, isso aconteceu.
Agora, Deus fala disso atribuindo culpa aos leitores do texto? Não, a culpa foi resolvida e perdoada. Virou história, memória. Então, o pecado sana os problemas, ele estanca as feridas. Isso é importante. Deus nos trata assim e já não se lembra dos nossos pecados, já não nos culpa por eles, uma vez que o Senhor nos perdoou. E agora a difícil ordem, replicar isso. Então, Lucas 17, versos 3 e 4, mais uma vez, quem achar, pode ler. Então, cuidado, acautelai-vos. Olha como é que o evangelista está registrando, já dizendo, ó, cuidado, se o teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele, e se ele se arrepender, perdoa-o. E se ele errar de novo, perdoe ele de novo. Comigo é só uma vez. Você rasgou a página da Bíblia, né, meu irmão? Vamos ler aí, vamos decorar da semana? Sabe igual a gente faz com as crianças? Versículo para decorar da semana. Lucas 17, versículos 3 e 4. Tem que decorar a escritura, tem que descer para o coração a verdade bíblica. Pastor, quer dizer que eu sou um trouxa que perdoa cegamente todas as vezes? Que finge que nada aconteceu e só vai perdoando, perdoando e o outro vive eternamente no pecado? Não. Vou falar disso um pouco mais adiante, na parte mais prática do estudo. Mas o que o Senhor Jesus está falando? Qual é o limite do perdão e da misericórdia? Qual é o limite da misericórdia? Se você pudesse expressar qual é o tamanho da misericórdia de Deus, quantas vezes Ele te perdoa? Por que comigo tem que ser uma vez só? Porque a gente atendeu aos sábios deste mundo. Porque a gente adotou ensinos que não são bíblicos. Errar é humano, mas repetir no erro é burrice. Heresias, capítulo 3, verso 18. Você tem que ser prudente, sábio. Mais uma vez, meu irmão, o objetivo é consertar o erro. O objetivo é trazer a pessoa ao arrependimento, não reincidir. Mas o que Jesus está dizendo? Se o teu irmão é fraco como você e por falha peca de novo, o que você faz? Perdoa. Olhe como Deus não está pondo limites para o perdão. O Senhor está nos chamando à responsabilidade. A pergunta, posso não perdoar? Eu já adiantei a resposta para você. Posso não perdoar? Não, tem que perdoar. Como fazer isso? Talvez a gente possa discutir um pouco mais. Como perdoar talvez é mais fácil do que a pergunta aqui, se eu devo perdoar. Então, 3 últimos textos aí para a gente pensar. Vamos ler o de Colossenses? Alguém lê para nós o de Colossenses, depois nós vamos todos juntos para Mateus 18. Colossenses 3,13, quem lê? Ai, que texto gostoso, né? Que maravilha. Suportem uns aos outros. Muita gente discute esse texto, dizendo se o suportar é igual suportão chato mesmo. É chato, aquele barulho, sabe? Tem uma construção na sua casa, você está lá suportando aquele barulho. Outros discutem que suportar nesse texto é dar suporte, sustentar. Tá bom. Então, se o outro pecar contra você, aguenta ele. Ou se o outro pecar contra você, apoia ele. Não resolve muito o problema, né? É difícil a tarefa por um ou por outro caminho. Olha como o texto diz. Se alguém tem motivo de queixa contra outrem, eu tenho certeza
que se eu abrir uma caixinha de reclamações da vida, você tem razão para reclamar de alguém. Você vai reclamar que a sua mãe não comprou para você o presente que você pediu. Ela comprou um par de meias, cinto, a sua mãe teve a audácia de te dar um material da escola de presente de Natal. Você acredita? Que ela já ia ter que comprar mesmo. E aí ela comprou, embrulhou bonitinho e te deu de presente. Você tem razão de queixa. Tá entendendo? Olha que ideia boa, hein, pais? Final do ano, o orçamento tá baixo. Seu filho faz aniversário dia 10 de fevereiro. Você vai lá, compra o material escolar, embrulha bem bonito. Faz aniversário dia 10 de fevereiro, vai ganhar material escolar. Razões de queixa contra outrem. Ou talvez as razões sejam sérias. Alguém mentiu para você, alguém falou mal de você, coisas que de fato podem acontecer. Se você tem razão de queixa contra outrem, se você tem algo para reclamar de alguém, qual é o primeiro passo que você tem que fazer antes de reclamar, antes de se queixar? Perdoar o sujeito. Você tem coragem de perdoar sua mãe? Você tem coragem de pensar que você está desgostoso por causa do presente que você ganhou? Já nem ganhar presente. Se o Papai Noel existisse, você não estava na lista. Imagina? E a gente, às vezes, anda de coração embrutecido. Meu irmão, talvez o outro tenha falado mal de você e tenha pecado contra você. É alguém que nem a Cristo conhece. É um cego ignorante desse mundo. Tenha misericórdia, vai lá perdoá-lo e pregar do evangelho para ele, porque talvez ele nem espere perdão de você, e você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça do teu inimigo, como diz a Escritura. Acho que um outro perigo bastante grave é quais são as consequências disso, digamos assim, os pecados em cadeias que isso leva. Por exemplo, pode levar à murmuração, pode levar à raiva, pode levar a você, de certa forma, espalhar essa informação, criando um problema muito maior. Quer dizer, existem outras consequências que vão tornando cada vez mais profundo o problema, né? Enraizado dentro. Olha o que o Alexandre falou, lembrando do que o Jorge disse lá no começo, quando a gente estava falando de dentro ou de fora de casa. O Jorge falou assim, os problemas do lar, eles vão acontecendo de pouquinho em pouquinho, e eles vão se ajuntando. Um pecado leva ao outro, e leva ao outro, e leva ao outro, e você me trata mal, e eu te trato mal, e a gente vai se tratando mal, e aí chega num ponto de você não querer mais estar casado. Chega num ponto que o seu filho se tranca no quarto e não olha mais na sua cara. Aí quando isso acontece, você fala assim, nossa, pareceu um problema. Ah, é? O problema está lá, ó, todo dia. Um pecado levando ao outro, levando ao outro, levando ao outro, e ajuntando amargura, e ajuntando rancor, e não perdoando, e a gente vai empurrando esse caminhão de coisas até que uma hora, meu irmão, transborda. Então a gente se preocupa normalmente lá quando a coisa fica séria, quando a gente deveria tratar o perdão diário e contínuo. E perdão, meu irmão, é para todas as coisas. Talvez você devesse pedir perdão para tua esposa por coisas simples. Pedir perdão aos teus filhos pelos erros que você julga irrelevantes. E para eles, às vezes, são coisas sérias e graves. Você deu um péssimo exemplo para os teus filhos. Então, como que isso precisa ser tratado para não se acumular? Essa é a preocupação. Ó, esse dique rompe, tá? Essa represa, uma hora, ela vai abrir. Eu te garanto isso. Talvez no dia do juízo final, mas ela vai se abrir. Pastor, você falou dos ditados populares, né? E aí eu já ouvi algumas vezes assim, o perdão é para quem foi ofendido. Queria que o senhor comentasse a respeito disso, porque me traz à memória um caso de uma mãe que a filha foi molestada e essa pessoa que molestou faleceu. Então ela disse que não perdoa essa pessoa de nenhum jeito. Então, se faz sentido mesmo que isso é para o ofendido. Só um minutinho, dona Maria, deixa eu só pensar nessa questão. Questão fácil, né? Assunto fácil. O perdão é em todas as circunstâncias. E o culpado é culpado.
Se eu estava dizendo que perdoar é retirar a culpa de sobre o outro, essa decisão, ela independe do outro. Então, olha a circunstância que o Denis citou. Quando eu tenho que perdoar alguém que já morreu, ou ainda, quando eu tenho que perdoar alguém que não está arrependido. Então, a gente está falando de vai ter com o teu irmão e no arrependimento dele, o perdoe. E se o teu irmão não se arrepender? E se você vai falar com o ladrão que roubou tua casa e ele fala, roubei mesmo e roubaria de novo? E aí? Você não deveria perdoá-lo? Vamos olhar Jesus de novo? Vamos olhar o Senhor Jesus de novo? Jesus amou gente arrependida? Não. Jesus amou pessoas que estavam em pecado. Olha o trato de Jesus com os seus algozes enquanto ele é crucificado. Ele ora ao Senhor dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus está perdoando os seus ofensores quando ele é ofendido, ainda que os seus ofensores sejam indiferentes ao perdão de Jesus. Nós éramos, antes da nossa conversão, indiferentes ao perdão de Jesus. Quantos de nós, antes de se converter, ouviam falar sobre Jesus e não fazia sentido algum? E o Senhor já tinha nos amado desde a eternidade. Então pense como que o perdão de Deus para nós independe da nossa postura. Da mesma forma que o nosso perdão aos outros precisa ser incondicional. Lembre-se, nós vamos voltar para esse texto aqui agora. Nós perdoamos por causa do perdão que nós recebemos, não por causa dos méritos do outro. Talvez se esse homem que morreu ainda estivesse vivo, houvesse a esperança de um arrependimento, de uma reconciliação, de uma volta. Ele morreu. Não tem mais como se reconciliar. Entende? Então, é um tanto quanto difícil lidar com isso. Deixa eu expor aqui para você a minha vida. Que é minha, eu posso expor mesmo. Lembra do que eu te contei da minha tia que morreu? Eu contei no sermão no último domingo do ano. Minha tia morreu dia 26 de dezembro. E eu fui fazer o sepultamento dela. O último diálogo completo, a última conversa que eu tive com essa tia, foi numa circunstância que ela cometeu um crime. Eu fui até a casa dela junto com a Sara, tirar a minha prima de casa antes que a polícia chegasse. Bom pra você? E aí o assunto se resolveu, ela foi lá e se reconciliou com quem ela ofendeu, e voltou para casa e me ligou dizendo, cadê minha filha? Eu falei, calma que eu vou levar ela aí. Voltei com a menina, quando eu desci do carro, a Sara foi descer, eu falei, fica aí mesmo, já sabia o que vinha. Quando eu desci do carro, a minha prima entrou pela casa, a minha tia saiu da porta e me xingou de todos os palavrões que eu conhecia e que eu não conhecia. Esse foi o último diálogo completo que eu tive com a minha tia. Como que eu vou fazer? Eu vou agora levar para o caixão um ódio? Meu irmão, a gente precisa usar a mesma graça que Deus usou conosco. Senhor, eu não merecia ser perdoado pelo Senhor, e o Senhor me amou e me perdoou. Por que que eu não vou usar do mesmo amor, da mesma misericórdia que o Senhor usou comigo? Eu acho que um bom entendimento da pergunta do Denis dessa questão é a parábola de Mateus 18, verso 23. Vamos ler esses dois textos para a gente entrar bem aqui agora. Mateus 18, vamos ler ele todo de uma vez, né? Do verso 21 ao verso 35. Agora eu queria um microfone. Se alguém puder fazer a leitura para nós no microfone, você faz, Samuel? Mateus 18, verso 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Tem que ter coragem para não perdoar depois da leitura, não tem? Então, como lemos em Lucas, Mateus também registra Jesus dizendo: lembra da cena de vai ter com o teu irmão, fala com ele. É Mateus 18, o texto aqui até o verso 20 está contando isso aqui. E aí então Pedro se dispõe como alguém sábio dizendo: Senhor, quantas vezes esse processo de correção e perdão deve acontecer? Até 7 vezes? E a resposta de Jesus é 7 vezes 7, o resultado vezes 7, o resultado vezes 7, 70 vezes. Então, é um bocado de perdão. E Jesus fala: deixa eu completar o ensino de como vocês devem perdoar os outros. E aí ele conta a história. Olha bem, esse servo tinha uma dívida tão grande, que ele e a família foram vendidos para pagar a dívida. Assim, a gente fala de vender as próprias calças, né, de tão endividado. Esse aqui foi o corpo inteiro. Todo ele não tinha com que pagar a dívida. Zero chance de pagar a dívida. E então o senhor dele perdoa uma dívida impagável. Pouco tempo depois, esse senhor percebe aquele homem que foi perdoado com tão grande misericórdia, ajuntando outro homem pelo pescoço, pelo colarinho, e o chacoalhando, dizendo: me paga o que você me deve. Olha como é que isso é doloroso, não é? Aqui, o verso de número 33 precisa ser um lema para os crentes. E não devias tu, igualmente, compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Talvez a mulher que o Denis citou não fosse convertida. Quando nós estamos falando com não convertidos, como eu vou esperar que ele perdoe como Cristo? Ele não conhece o amor de Deus. O coração é empedrecido. Mas você que foi perdoado de uma grande dívida, você não vai perdoar alguém. Você, meu irmão, é digno de ser condenado ao inferno. Você é ruim. E Deus te perdoou de coisas terríveis. E você vai chacoalhar o teu filho pelo colarinho dizendo: me pague o que você me deve. Entende como a gente, às vezes, é desproporcional? O Senhor está dizendo: a mesma medida de graça que eu usei com você, use também com outros. Esse é o ponto importante para nós. Dona Maria, a senhora queria falar, minha irmã? O William vai trazer aqui o microfone. Ô, pastor Lucas, no lar do jeito que você está falando, e eu sei que há pessoas que não são cristãos. Sim. Aí, antes do meu ante querido, eu vou fazer 8 anos de viúva. Então, nessa parte para cá de 7 anos, o Eduardo pediu perdão, o Fernando. Falei: você me perdoa, meu irmão, porque eu não tive junto com você e a sua mãe, com o seu pai,
que o pai dele, né, pessoa de bebida, essas coisas assim, sabe? Então, ele ficava mais fora do que dentro, que eu e o Fernando, né? Então, ele pediu perdão para o irmão dele, né? Sim. Falei assim, me arrependi, meu irmão, que eu ficava junto com você e a sua mãe, para cuidar do pai, né? Sim. Que quantas vezes que eu fiquei sem dormir. Então, aqui no lar, quem não é cristão, eles não... Tem o perdão, tem, eu sei que tem. Mas a pessoa tem que ter sabedoria para conversar um com o outro. No outro dia, eu conversava com ele, ele chegava de manhã, e no sábado ou no domingo. No sábado tinha feira, e para perdoar ele trazia um vasinho de flor para mim. Sim. É assim que o perdão, o amor, né? Exatamente. Então, eu agradeço a Deus muito, muito mesmo, porque ele foi um pai exemplar, um marido exemplar, e ele não é cristão. Sim. Então, nessa parte aí, do perdão, sempre teve no meu lar. Baita desafio, né, irmãos? A gente lidar com o perdão quando as ofensas existem, elas são reais, é difícil de fugir delas, e você tem que perdoar. Essa é a tua lida. Essa é a graça que você deve usar com os outros também, né? Deixa eu passar nesse finalzinho aqui para uma parte mais prática, né? Domingo que vem eu vou precisar ir a Bereia. Eu não consigo terminar essa aula semana que vem, então queria pontuar aqui, né, alguns pontos bem práticos. Eu ia gastar bastante tempo polemizando aqui, mas eu não vou não, porque não dá tempo. Mas uma perguntinha para você. E essa perguntinha, olha, top 10 do gabinete pastoral. Perdoar é conviver? Agir, acho que não. A Cássia, acho que não. Alguém acha que perdoar é conviver? Perdoar é conviver, sim. Vamos lá, vamos aos nossos passos aqui, ó. Deixa eu pensar de forma prática nisso. Primeira coisa, vou responder se perdoar é conviver, tá? Primeira coisa, a pizza da culpa. Ô, ilustração maravilhosa. Reverendo... esqueci o nome dele. Reverendo Márcio Alonso falava sobre isso conosco na sala de aula. Ele falava assim, meu irmão, culpa é igual uma pizza. A gente senta ao redor da mesa e cada um toma sua parte. Você tem que comer a pizza da culpa, quase sempre. Nem que seja, às vezes, sua culpa, meu irmão, é uma azeitoninha. E sua esposa vai comer o resto sozinha. Mas olha as culpas que você tem nisso. Tantas vezes o nosso ato de nos sentir ofendidos anula os nossos erros. Porque você pecou contra mim, quer dizer que tudo que eu fiz de errado está escondido atrás do seu erro. Não. No ato de pedir perdão, na reconciliação do exemplo que eu criei lá do Francisco e da Keila, os dois têm erros. Os dois se confessam, os dois se perdoam. Na lida dos crentes, eu não conheço circunstância em que só uma das partes seja culpada. Então, às vezes, meu irmão, a tua parcela é uma azeitoninha, mas assuma a sua responsabilidade. Não queira exigir do outro o pedido de perdão se o teu coração é embrutecido para pedir perdão pelo que você também fez errado. Por isso que na pergunta do Alexandre, a melhor cena é quando os dois se encontram, quando acontece uma conversa, quando ambos confessam, ambos perdoam e a gente come uma boa fatia dessa pizza, tá bom? Domingão, janta de hoje, pizza. Só vai pegar um pedaço quem tiver um pecado para confessar na casa. Quem não tem pecado não precisa comer porque já é santo, santificado, glorificado. Quem não peca também não come, que já foi para o céu. Segundo ponto, inclua todos os interessados, inclusive Deus. Como eu te disse, o primeiro ofendido sempre é o Senhor. É a santidade de Deus a quem nós ofendemos. Quando você erra, quando você falha, você deve se corrigir com todas as partes. Essa briga do casal, a Melissa estava na sala assistindo tudo. E às vezes o Francisco e a Keila vão se reconciliar lá no quarto, de porta fechada eles vão conversar. E o que a Melissa aprendeu naquele dia? Só desgraça.
E às vezes ela também precisa ouvir instrução. Ela também, às vezes, é parte interessada no conflito. Às vezes o Francisco e a Keila vão ter que sentar com ela e dizer: filha, o papai pecou nisso, a mamãe pecou nisso, e a gente já se perdoou. Você perdoa a gente por ter dado esse mau exemplo? Enfia essa faca aí no seu peito, meu irmão. É difícil fazer isso. Eu não faço com o Timóteo, que ele não entende ainda. Estou livre ainda por mais alguns meses. Mas quão difícil é esse trato, todas as partes ofendidas. Você maltratou a tua esposa no almoço de família e desdenhou dela na frente de todo mundo? Ah, meu irmão, você vai ter que defender a honra da sua esposa na frente de todo mundo. Você teve coragem para pecar, tenha coragem para perdoar publicamente também. Difícil coisa, não é? Difícil coisa. Mas isso aqui é só coisa de crente mesmo. Aí o Espírito Santo fortalece. Esse é o trato dos crentes. Evite o se, mas e talvez. Regra áurea do pedido de perdão, né? É porque o pedido ele vem com cláusulas, né? Olha, você me perdoa se eu falei alto com você, mas talvez você tenha falado comigo também. Tá entendendo? Se, mas e talvez são sempre justificativas do pecado. Olha, eu gastei aquela reserva de dinheiro da nossa família, mas eu gastei também porque você queria ir para a praia. Mas se a sua mulher soubesse que era para ir para a praia com as economias, ela não ia querer ir, talvez. Ué. Então, às vezes a gente vai justificar os nossos erros querendo devolver a culpa ao outro. Meu irmão, tempo de pedir perdão é tempo de pedir perdão e ponto final. Não é hora de você justificar os teus erros. Isso aqui também é maravilhoso. Todas as regras são de ouro, tá? Algumas devem ser de platina, então, para melhorar, porque é tudo importante. Peça perdão pelos erros que você cometeu especificamente. Porque às vezes você está pecando a semana inteira contra a sua família. E aí no dia de ir embora, né, você passou o fim de ano inteiro lá na casa da sua mãe, hospedado, tratando mal seu pai e sua mãe. Aí no dia de ir embora, você abraça eles e fala o quê? Desculpa qualquer coisa. Olha só, não é mesmo que o livro de Heresias diz? Quando pecardes contra o teu irmão, peça desculpa por qualquer coisa. Você consegue chamar pecados que condenam ao inferno de qualquer coisa? Você consegue dizer que Deus tem a sua santidade ofendida por qualquer coisa? Não é qualquer coisa. Talvez, se você está preocupado de ter ofendido alguém, você possa dizer: olha, se eu fiz algo mal contra você, me perdoe, porque eu fiz por ignorância. Mas não fala desculpa qualquer coisa. E se você vai se reconciliar na tua casa, se você tem problemas a resolver, você precisa pedir perdão pelos erros que você cometeu. Você vai ser perdoado por aquilo que você está confessando. O cara gastou toda a reserva da família para ir para a praia. E ele chega e fala: meu bem, me perdoa, eu fiz mal, administrei mal nosso dinheiro. Me perdoa porque eu gastei todas as nossas economias. E a esposa perdoou. Aí dali 2 meses, chega uma cartinha do banco, que está atrasada a parcela do empréstimo do cheque especial. Aí a esposa chega em casa e fala: mas meu bem, o que é isso aqui? Ele fala: então, lembra aquele passeio de barco que a gente resolveu fazer? Aí eu peguei um pouquinho do limite da conta, e aí eu não dei conta de pagar depois. Espera aí, a tua esposa te perdoou de quê? De gastar as economias. E você omitiu maldosamente que você também entrou no cheque especial. Ela não te perdoou disso, porque você foi maldoso e omitiu. Peça perdão especificamente pelos seus erros. Você está na de acertar seu casamento, meu irmão? Sabe, você quer um 2025 para pôr a tua casa em ordem? Diga: meu bem, me perdoa, porque eu falei sim, que você estava gorda e fora de forma. E eu ainda acho que a gente precisa entrar em forma nessa casa. Mas eu fui maldoso e cruel com o jeito que eu falei. Me perdoe. Peça perdão pelos seus erros especificamente. Da mesma forma que você feriu, você precisa perdoar. Difícil a tarefa, não é? Mas é a tarefa real dos crentes. E aí, então,
Olha o que você tem que fazer aqui, ó. Peça perdão. Vai lá fazer. Não omite, não enrola. O tempo não resolve, meu irmão. Tem que pedir perdão. Tem que resolver o problema. Não tem outro caminho. Aceite as consequências. Deixa eu falar aqui se perdoar é conviver. Aqui que acontece o negócio, né? Aceite as consequências. O maridão que gastou a grana de toda a família. Aí no mês seguinte a esposa fala, meu bem, você podia tirar o extrato do banco? Eu queria dar uma conferida. O que é isso? Consequência do pecado. Ele quebrou a confiança da esposa e dos filhos. E agora a esposa, com santa dignidade do Senhor, está dizendo, meu bem, você ficou responsável pela administração financeira, mas eu quero acompanhar, porque você não fez direito. Aí o que acontece nessa hora? O cara fala assim, você não me perdoou, você está lembrando meu pecado, você está jogando na minha cara, você não deu... Não, meu bem, a culpa, onde que está a culpa? Ó, você foi, não estou te culpando de nada. Mas agora, como consequência do teu erro, eu quero acompanhar as nossas finanças. Pecados trazem consequências. E talvez o conviver que nós estamos falando esteja nesse campo. Meu irmão, posso pôr a raposa para cuidar do galinheiro? Melhor não. Então, o que nós estamos dizendo quando a gente está falando que perdoar é conviver? O Denis é tesoureiro da igreja, desviou 90 mil reais da nossa igreja e trocou de carro esse ano. Nós vamos eleger ele tesoureiro ano que vem de novo? Não. Quer dizer que a gente não perdoou ele? A gente perdoou. Ele vendeu o carro e doou o dinheiro para a igreja de volta. Retratou o erro. Glória a Deus. Mas talvez ele tenha pecados no coração que precisam ser tratados. É uma área frágil. E eu não posso, descuidadamente, pôr ele de volta na mesma função. É falha nossa em santificar a vida dele, colocar ele com todas as tentações na mão, lidando com dinheiro de novo. Então é consequência do erro ele ser afastado da tesouraria da igreja. Consequências do erro. E aí, nesse ponto, olha que difícil. Quando é o momento que você diz, alguém pecou comigo com tamanha gravidade, que como consequência do erro eu não posso mais conviver com essa pessoa? Meu irmão, se um parente seu abusou do seu filho dentro da sua casa, eu vou dizer para você, não convide para sua casa. É compreensível. Quando é que vem normalmente o perdoar não é conviver? A minha mãe falou que a minha irmã sempre foi mais bonita do que eu. Eu fiquei ofendida com o que minha mãe falou. E eu já até perdoei a minha mãe, mas eu não vou na casa dela mais. Porque perdoar não é conviver. A pergunta é razoável? Isso é perdão e reconciliação? Eu consigo chamar isso de reconciliação? Pastor, o meu marido gastou todo o nosso dinheiro, deixou a gente numa pindaíba, levou 5 anos para a gente conseguir repor a nossa vida financeira, nós perdemos a nossa casa. E por causa disso, agora eu quero o divórcio. É razoável? Esse é um motivo bíblico para você dizer, é impossível a convivência com essa pessoa agora. Deixa eu te falar, expondo a minha vida de novo, né? A minha tia que me xingou de todas as palavras não falava comigo, não olhava na minha cara, mas não teve nenhuma vez que eu saísse de um ambiente porque ela chegou. No último dia de vida dela, nós estávamos todos juntos na casa da minha avó, ainda que ela não quisesse falar comigo. E, meu irmão, a gente precisa pensar em quão razoáveis são as coisas. Precisa tratar o nosso coração. O que é meu alerta para você? Eu entendo que consequências existem, mas cuidado para que o perdoar não é conviver, não seja, no fundo, bem escondido, a falta de perdão. Na verdade, você não quer conviver porque você não perdoou de verdade. Cuidado com isso. Posto esse alerta, meus últimos 2 pontos aqui. Mude seu comportamento. Meu irmão, perdão é mudança, né? Se eu pisar no teu pé uma vez, você vai me perdoar. Se eu pisar a segunda, você vai desconfiar.
Se eu pisar a terceira, você vai falar: tem algum problema com o meu sapato? Tem alguma coisa errada aí, meu. Olha, nós estamos falando de crentes. Se você vai pedir perdão, meu irmão, esteja disposto à transformação. Trabalho do crente é ser santificado como Cristo. Não tem espaço para o crente viver amaziado com o pecado. E por fim, dê tempo para a pessoa ofendida. Isso é verdade, meu irmão. Às vezes as coisas levam algum tempo para se pôr no lugar. Se eu derrubar a mochila do Eric, 3 segundos. Eu peguei a mochila, pus de novo no lugar, pronto, reconciliou. Se eu gastei todo o dinheiro da casa, vai levar um pouco mais de tempo para eu conseguir acertar as coisas. Só vou conseguir reconciliar quando eu devolver todo o dinheiro? Talvez não, meu irmão. Se esse for o caso, se você matar alguém, como é que faz? Aí você nunca mais vai ser redimido do seu erro. Mas entenda que talvez você tenha ferido a tua esposa com palavras. E 3 minutos depois, você percebe o que você fez, vai lá e diz: meu bem, me perdoa. Ela fala: eu te perdoo. E continua de cara fechada. Se você não me perdoou, calma, campeão. Você feriu a tua esposa. É consequência do teu erro. Ela precisa de tempo para perdoar você de fato e voltar à convivência contigo. Quanto tempo? 3 semanas de cara feia. Ah, minha irmã, você está guardando o perdão e você não quer perdoar o teu marido. Não é disso que eu estou falando. Mas sabe aquela velha máxima de casais nunca devem dormir brigados, devem passar a noite em claro, né? Odiando um ao outro a madrugada inteira. Olha, pela última vez nesta manhã, na minha vida não é assim. Eu e a Sara já tivemos brigas em que a gente dormiu de costas um para o outro. Já aconteceu na minha casa. Esse versículo da Bíblia herética eu não cumpri. Não dá para dizer que isso é um princípio bíblico. Nunca durma, né, brigado. Às vezes você precisa de tempo para reconciliar. E quando a gente dormia de costa, quando a gente dormia, olha que benção, meu irmão, de costa um para o outro, na manhã seguinte um olhava para a cara do outro com as orelhas murchas e dizia: nossa, você perdoa, você me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa, eu te perdoo. E às vezes o tempo para pôr as coisas no lugar é necessário. Veja, não estou dizendo que o tempo vai resolver as coisas, não. Estou dizendo que no ato de perdoar, talvez vocês precisem de tempo para ajustar as coisas. Às vezes tem tanta sujeira embaixo do tapete, meu irmão, que vai levar alguns dias para limpar a casa. Se você quiser resolver o problema do teu casamento, você não vai conseguir em 30 minutos resolver os seus problemas. Você está há 10 anos tratando mal a tua esposa. Você vai ter que gastar algum tempo se reconciliando. Por isso, entenda o tempo em que as coisas acontecem. Às vezes, um não está negando a graça, negando o perdão ao outro, mas é tão somente o desenrolar do assunto. Tá bom? Glória a Deus. Terminamos. Dúvidas, perguntas, colocações? Vai lá, Keila. Não, sobre o perdoar, tem até um ditado que diz que perdoar não é esquecer, mas é lembrar e não sentir dor mais. Só que na Bíblia, que igual a gente leu, fala que Deus esquece os nossos pecados. Aí como que fica isso? Porque às vezes até eu falo assim, não tenho amnésia para poder esquecer também, né? Não, mas eu acho que eu citei isso mais cedo. Pensa bem. Deus perdoou o povo lá nos pecados do Egito, tanto que ele deu continuidade à linhagem de Israel. Mas Deus vai falar disso na Escritura lá em Atos de novo. Ah, Senhor, o Senhor está fazendo errado. Na verdade, Deus não está trazendo culpa de volta ao povo, mas essa é a história da redenção. É como eles pecaram e foram perdoados. Quer ver um exemplo clássico disso? No céu não nos lembraremos dos nossos pecados da terra. Tá, e quem vai ser Jesus para a gente? O que foi a melhor coisa que Jesus te fez? Te salvar dos seus pecados. Chega lá no céu, Jesus é quem? Ah, é o Filho de Deus lá. Bom, Jesus perde o sentido. Por que Deus anularia toda a história da redenção? Então, Deus se lembra dos fatos como foram. Deus não se lembra da culpa dos nossos pecados. Deus nunca vai nos culpar por algo que Ele nos perdoou. Então, na nossa vida isso se reflete. Talvez você se lembre dos meus erros,
Mas se nós nos acertamos e nos reconciliamos, qual o peso desses erros na nossa vida? Nenhuma. Existe bom relacionamento entre os crentes, existe a memória de alguém que pecou, que sofreu, que teve problemas e agora reconciliado com Cristo. Então, eu acho que isso, na verdade, isso não é um demérito, isso é uma glória. É olhar para a nossa vida e dizer, eu já estive quebrado e agora eu estou inteiro. Glória a Deus por isso. É assim que eu conto que eu dormi brigado com a Sara. Se eu ainda estivesse brigado, ia ser bem ruim de contar. Então, a gente vai caminhando assim. Eu acho que é essa a ideia, esse é o princípio. Deus retira a culpa e não se lembra dela, não se lembra da gravidade dos nossos pecados, ainda que isso seja obra do Senhor. Isso é a história da nossa redenção. E assim da gente para frente. Tá bom? Alguém quer pedir perdão agora? Dou o microfone? Não? Amém. Perdão por passar do horário. Sempre, né? 70 vezes 7 você vai ter que me perdoar passar do horário. Então tem muito domingo para você me perdoar ainda. Tá vendo, gente? Nem doeu segurar as criancinhas aí, os adolescentes. Não tá vendo? Nem doeu não ir para a sala. Na verdade, a gente aprendeu foi muito nessa aula pela manhã, né? É o que a gente conversou a semana toda na questão da reunião de oração. Nós sabemos que tem que orar, né? Nós sabemos que nós temos que buscar a Deus em oração. Nós sabemos que temos que perdoar. E semana após semana, mês após mês, a gente tem que ficar lutando e relembrando essas coisas. Mas benção por isso a igreja. E a palavra do Senhor, ela está aí para isso. Para que realmente a gente, cada dia, se levante e lembre que nós somos pecadores e precisamos do Senhor. Amém? Vamos cantar o hino de número 266. Um hino muito propício para uma aula depois de perdão. Não que esse hino vai falar de perdão, mas ele vai falar do sacrifício da cruz. A cruz do Calvário, aquela que nos limpou de todos os nossos pecados. E após ela, aí sim, os pecados que nós cometemos e ele está ali para nos perdoar. Hino de número 266. Ao som da música, vamos ficar em pé, vamos cantar bem forte esse hino. Quem trouxe o real missionário, o diácono vai trazer o gasofilácio, também tem a oportunidade de depositar. Dois meia meia. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo.
será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos orar? Senhor Deus, Eterno Pai, te agradecemos, Cristo, pela oportunidade de estarmos aqui na manhã, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela mensagem da cruz que o Senhor nos deixou, Pai.